A paz do Senhor, povo de Deus. A paz do Senhor, missionária. A paz, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos, né, a instituição presente de Deus. Eu estou lendo aqui o Salmo 91 para a gente estar iniciando. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás sobre o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei minha salvação. Amém? A missionária Jerusa já está aí para estar trazendo louvor. Missionária Jerusa? Não está, né? A Luzinete já está trazendo louvor. Não? Eita. Camila. Ó, a pastora Mônica quer trazer um louvor. Amém. Bom dia, gente. Pode ser. Vamos louvar, então, né? Logo de manhã, quero te louvar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derrama meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te servir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se pôr, te adorarei, te darei louvor, mesmo escura noite, brilha tua luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Amém? Glória.
Amém, glória a Deus, né? Pastora Analia trazendo aí a oração inicial, orando, né, pelo nosso devocional, pelo presbítero Valcir, que vai estar trazendo a palavra. Pode estar orando a pastora Analia? Amém, amém. Pai, nós queremos louvar e bendizer o teu nome. Mais um dia, Senhor, na tua presença estamos. Mais um dia, Pai, que se chama hoje. Deus, apresentamos diante de ti, Pai. Cada um que está, Senhor, aqui presente, para ouvir, Deus, do teu maná, para receber a porção que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, vem agora. Abençoa, Deus, a vida do teu filho. Abençoa, Senhor, tudo aquilo, Deus, que o teu filho já tem, Senhor, colocado na tua presença. Deus, que seja um tempo, Pai, que as bênçãos do Senhor corram atrás do teu filho amado. Pai, toma o presbítero, Deus, nas tuas mãos. Abençoa, manifesta do teu poder e fala, Senhor, através dele. Pai, porque eu sei que o Senhor já tem falado com ele. Que agora, Deus, a tua palavra encontre lugar em nosso coração e venha fazer toda a diferença. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço a minha oportunidade. Amém, glória a Deus. Presbítero Valcir, com toda a oportunidade. Bom dia, a paz de Jesus Cristo para todas. A palavra que Deus colocou no meu coração está lá em Neemias 2. Vamos ler o verso 7 e 8. Neemias 2, verso 7 e 8. Né, que a palavra de Deus vai dizer assim: então pedi ao rei um favor, que me desse cartas para os governadores da província de Eufrates, oeste, com instruções para que me deixasse passar até chegar à região de Judá. Também pedi uma carta para Asaf, o guarda florestal do rei, mandando que me desse madeira para fazer os portões da fortaleza que protege o templo e para fazer as muralhas da cidade e a casa onde eu iria morar. E o rei me deu tudo que eu pedi, porque Deus estava comigo. Só até aqui, que nós vamos falar sobre cartas, né? Nós somos carta, né, de Cristo, somos carta viva, e podemos ver isso lá em 2 Coríntios 3, onde Paulo fala assim: sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo, entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Então aqui nós vamos falar sobre uma carta, né? E essa carta ela tem um propósito, né, de transmitir a mensagem, de transmitir algo pessoal, claro, e pessoal para as pessoas. Nós, como cartas de Deus, nós temos que transmitir o Evangelho. Nós temos que, não o Evangelho, vamos dizer assim, meia boca, mas o Evangelho verdadeiro e genuíno. Temos que falar de Deus, temos que evangelizar para aquelas pessoas, né? Então, nós não somos carta comum, porque a carta comum, né, ela vai dizer poucas coisas. Nós temos que ser uma carta clara e objetiva para transmitir essa mensagem viva para as pessoas, aquelas que ainda não conhecem o Evangelho. Então, tenho que entender que nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. É Ele que vai nos conduzir. Então, nós somos uma carta, é Ele que vai nos conduzir. Porque se eu for uma carta fechada, eu não vou cumprir o propósito. Quando uma carta é fechada, ela não cumpre o seu propósito. Ela não vai impactar as pessoas. E eu tenho que entender isso.
Ah, mas como é que eu sou uma carta fechada ou uma carta de Cristo? Na sua vida, eu tenho que ser aberto. Como eu sou na igreja, eu tenho que ser fora da igreja. Se eu dentro da igreja eu falo com todo mundo, eu cumprimento, na rua eu tenho que ser assim. No meu serviço eu tenho que ser assim. Na minha casa eu tenho que ser assim. Na faculdade eu tenho que ser assim. Porque eu conheço pessoas que são crentes, né? Crente todo mundo é, porque todo mundo crê em alguma coisa. Até o ateu é crente, porque ele acredita que se ele frear, o carro vai parar. Então, crentes todo mundo somos. Nós somos cristãos. Nós temos que professar a nossa fé, temos que mostrar. Porque eu conheço pessoas que na igreja falam, mas se eu tiro por experiência própria, se eu estiver na rua de camiseta e bermuda até o joelho, vira o rosto e vai embora. Não quer falar porque eu estou de bermuda. Ou vê uma irmã porque está, de repente, de calça comprida, não quer falar, mas na igreja fala. E quem olha sabe que aquela pessoa é crente, sabe que aquela pessoa é cristã, mas não está falando com o irmão, ou com a irmã, ou com a outra pessoa. Então, ela não está sendo uma carta o quê? Aberta. Ela está sendo uma carta fechada. Porque na igreja ela é uma coisa, fora da igreja ela é outra. Conheço pessoas que dentro da igreja é uma coisa, mas em casa trata mal a mulher, trata mal os filhos, ou a esposa trata mal o marido. Qual é o exemplo que ele vai dar para os filhos que estão acompanhando, ou para os seus parentes que estão em volta, para os seus vizinhos? Não é isso que Deus quer. Ele quer que nós sejamos o quê? Uma carta aberta. Eu tenho que mostrar para essas pessoas, eu tenho que ser transparente, eu tenho que ser claro e confiável, visível para essas pessoas que eu sou um cristão. Né? E aqui, né, nós vamos ver Neemias, né, que ele, quando soube lá, né, que Jerusalém estava destruído, os seus portões, a cidade estava em ruínas, ele se compadeceu. Creio eu que Neemias, ele era um cristão temente a Deus. Então ele se compadeceu com o próximo. Como cristão, nós temos que nos compadecer com o próximo. Temos que estar atento ao que está acontecendo com o nosso próximo. Tanto, não só na igreja, mas fora da igreja, com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então eu tenho que entender isso. Deixar de lado. Aqui Neemias, ele deixou a sua posição de lado, ele vivia num conforto dentro do palácio, tinha do bom e do melhor, para se preocupar com as pessoas que não têm. Hoje nós podemos olhar que as pessoas estão mais preocupadas com elas, têm cargos, têm uma posição. Ah, não, isso eu vou deixar para o meu irmão, para a minha irmã se preocupar porque eu tenho uma posição elevada, eu não posso fazer isso. Ela está sendo uma carta fechada. Ela não está cumprindo o propósito dela, que é estender a mão para o próximo, falar, levar a palavra para o próximo, né? Não só para quem é crente, mas para quem não é crente, principalmente para quem não é crente. E às vezes nós também deixamos de socorrer essas pessoas, né? Por orgulho. Então tem que ser uma carta aberta, que me ensinou muito, né? Que eu tenho que ser uma carta aberta. E quando eu tenho que entender isso, né, eu tenho que ver que Neemias é um cristão obediente a Deus. Porque quando acontece algo, ele se preocupa. Quando ele recebeu essa notícia, ele se preocupou. Então aqui eu aprendo com o quê? Que ele se preocupa com a vida alheia. Ele se preocupa com o próximo. Às vezes nós recebemos uma notícia que o irmão precisa de uma oração, que o irmão está passando por uma dificuldade, ou que o irmão está precisando disso, daquilo, nós não nos preocupamos com o próximo. Nós não nos preocupamos com a dor do outro. Nós queremos saber de nós, mas não nos preocupamos com o outro. Aqui Neemias, ele vai me ensinar isso, ele ouviu o chamado de Deus para agir. Nós muitas vezes ouvimos o chamado de Deus para ir socorrer aquela pessoa, para ir levar uma palavra,
para ajudar, para orar, para qualquer coisa, mas nós não vamos. E aqui eu entendo que Deus, ele escolhe pessoas comuns para realizar essa tarefa, como eu e vocês. Hoje nós estamos aqui, somos cartas abertas, estamos levando a palavra. Deus escolheu cada um de nós para isso. Uns para falar, outros para louvar, está sendo gravado, a palavra vai ser levada, porque somos cartas abertas. Então, Deus, ele colocou no coração de Neemias o quê? Reconstruir os muros. Deus, ele coloca no meio do seu coração para nós reconstruirmos as vidas espirituais daquelas pessoas que precisam. Primeiramente, reconstruir as nossas vidas espirituais. Primeiramente, reconstruir a nossa fé. Porque aqui, quando Neemias, né, soube que a cidade estava destruída, né, lá em Neemias 1:4 vai dizer, quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração. Mas quando Neemias soube disso, o que ele fez? Ele ficou triste, sentou, chorou, mas ele não agiu de imediato, de impulso. Não, ele sentou, chorou, ficou lá uns dias, orou a Deus, porque ele sabia que ele tinha uma tarefa. Não era só reconstruir os muros, mas reconstruir a vida espiritual daquele povo, que já estava abalada, muitos já estavam fora, muitos já não acreditavam mais em Deus, porque estavam vivendo aquela vida. Hoje em dia tem muitos que estão na igreja e não acreditam na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos estão na igreja e não acreditam que Deus pode fazer milagres. Muitos estão na igreja e não acreditam que Deus pode transformar. E Deus quer isso. Infelizmente, hoje nós estamos reconstruindo muros de muitos que estão dentro da igreja, não que estão fora. Então, Deus hoje está nos chamando para fazer isso. Então, quando ele fez isso, né, Neemias foi lá, orou. Ele não fez por impulso. Ele não chegou, não, vamos embora que eu vou construir, não. Ele foi lá, orou a Deus. Se nós olharmos bem, em Neemias 1:5, vai ter essa oração. Então, eu tenho que restaurar, Neemias sabia que ele tinha que restaurar a vida espiritual daquele povo. Entenda, meus irmãos, nós temos que restaurar a vida espiritual de todos. Ali foi muito além daqueles muros. Foi uma coisa que vai nos inspirar, né, a enfrentar esse desafio hoje. Hoje é um desafio nós restaurarmos os muros espirituais das pessoas. Mas, primeiramente, eu tenho que restaurar o meu muro, como Neemias fez. Ele restaurou o muro espiritual dele. Como? Através da oração. Ele restaurou o alicerce através da oração. Ele foi ali e orou. Então, restaurou a fé dele. Depois ele teve que restaurar o quê? A família. A vida espiritual da família. Depois foi da comunidade que está em volta. Seria depois da comunidade que está em volta dele. É isso que nós temos que fazer. Mas antes de Neemias fazer isso, como eu li lá para vocês, nós vamos enfrentar desafios. Neemias, a primeira coisa que ele fez foi orar. Ele fez uma oração, né? Como eu posso dizer para vocês, intercessora. No 5 ele vai dizer, ó Senhor Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guarda a Tua aliança com aqueles que te amam e obedecem Teus mandamentos. Olha o 6. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que te faço dia e noite em favor do Teu servo. Aqui ele estava orando em favor daquele povo lá de Jerusalém. Ele estava pedindo perdão a Deus pelos pecados, né? Está aqui, vai continuar. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Ele estava intercedendo ali pelo povo. Então, quando nós formos
enfrentarmos um desafio que Deus coloca na nossa mão para restaurar os muros espirituais das pessoas, primeiro temos que interceder por essas pessoas, para que Deus quebrante seus corações, para que Deus vai agindo. Ainda fala mais, eu confesso que nós povos pecamos, os meus antepassados e eu temos pecado. E a oração dele foi cheia de fé. Não pode ser uma oração de qualquer maneira. Foi uma oração de entrega. Porque às vezes as pessoas vão para a batalha, mas falam assim, Deus, me ajuda na batalha, e acabou. Mas não tem aquela oração de fé, de entrega. Não tem aquela intercessão primeiro, aí vem a oração de fé e vem a entrega. Aí vai para a batalha, perde a batalha. Vai culpar quem? Deus, porque ele perdeu a batalha. E ali, outro fator interessante nessa oração de Neemias aqui, ele estava sendo o quê? Humilde. Ele foi humilde. Ele estava mostrando ali para Deus que ele dependia dele para poder fazer essa tarefa. Nós temos que ser humildes, ser dependentes de Deus para conseguir fazer essa tarefa. De levar o evangelho para as pessoas, reconstruir os muros espirituais dos nossos familiares, das nossas parentelas, familiares, para quem é casado, você tem sua esposa, seus filhos que moram na sua casa, mas as parentelas, dos nossos vizinhos, dos nossos irmãos em Cristo. Neemias aqui pediu carta a rei. O rei pediu permissão para ir para Jerusalém. Nós temos que pedir permissão a Deus para fazer a nossa obra. Né? Então, nós temos que ser transparente como Neemias. Porque Neemias era transparente, quando chegou na presença do rei, o rei já conhecia ele. Já notou que ele estava triste por alguma coisa. E assim tem que ser. Nós temos que ser transparentes. Temos que mostrar que estamos preocupados com aqueles que estão à nossa volta. E ali Neemias, né, no 7, foi pedir um favor ao rei. Rei sabia, o rei deu. Mas Neemias pediu com sabedoria. E nós temos que pedir a Deus sabedoria para poder fazer a obra dele. Pedir discernimento para fazer a obra dele, não fazer de qualquer maneira. Se nós olharmos, né, como eu li a palavra 7:8, a sabedoria. E ali ele pediu cartas, o quê? Primeiramente para o rei, para que ele pudesse passar pela província. O rei colocou lá uma carta dizendo o motivo para que ele quer ir. Depois, os guardas florestais darem madeira. E assim temos que ser nós. Deus me conduza. E eu tenho que ser essa carta aberta para aquelas pessoas lá fora. E eu tenho que ir, eu tenho que fazer. Então, eu tenho outro detalhe aqui que me chamou mais atenção, né? Quando a gente começa a ler aí, né? Quando Neemias chegou à cidade, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Uma avaliação. Neemias não contou nada para ninguém. Primeiramente, ele foi lá fazer a sua avaliação. Isso me ensina que antes de eu ir para a luta, eu tenho que avaliar. Eu tenho que olhar aonde eu estou indo. Eu tenho que olhar aonde que eu vou, o que eu vou fazer primeiro. Eu tenho que ter o quê? Estratégia. Não ir de qualquer maneira, eu tenho que me preparar primeiro. Neemias foi lá, se preparou, né? Ele sabia que ia enfrentar a oposição. Se nós olharmos bem aqui, né? Chegou 11, Neemias 2:11, cheguei em Jerusalém durante 3 dias, não contei a ninguém o que pensava fazer pela cidade, de acordo com o que Deus havia posto no meu coração. Eu me levantei no meio da noite e saí junto com alguns dos meus companheiros. Só levei um animal, o jumento, que eu montava. Então, quando Deus vai nos mostrar o que temos que fazer, nós temos que olhar primeiramente a situação. Temos que ter estratégia para poder chegar na pessoa, para poder mostrar, né, para poder falar. Não é chegar de qualquer maneira. Pedir Deus discernimento, sabedoria. Deus ele vai dar discernimento, sabedoria. Deus vai mostrar a estratégia para que possamos chegar nessa pessoa, para que possamos, né, trabalhar, falar da palavra de Deus. Então ele foi.
E entenda, como Neemias, nós vamos sofrer o quê? Perseguições, nós vamos ter esses atritos, nós vamos ter conspirações, porque depois, antes, Neemias não contou a ninguém. E tem certas coisas, meus irmãos, que não é para eu ou vocês, os senhores, contarem. Não. Deus, ele confiou a você. Eu até falo com a minha esposa, que eu falo que é experiência. Deus colocou no coração dela para conversar com a irmã. Ah, vamos lá conversar com a irmã. Eu falei, não. Deus confiou a tarefa a você, não foi a mim. Se fosse a mim, Deus tinha falado comigo. Vai você e sua esposa lá conversar com a irmã. Não, você e mais 2 irmãs. Ore a Deus, vê o que Deus quer. É isso. E não contar. Ah, mas é minha esposa. Deus falou para não contar, não conte. Porque não era o momento. Não é que a sua esposa, ou seu esposo, ou o seu filho, ou sua filha vai falar. Mas geralmente sempre tem o amigo do amigo. E acaba comentando e saindo do propósito que Deus quer. Né? Então, o que acontece? Deus, ele vai te dar estratégia. Não é para contar para ninguém, não conte para ninguém, até a hora certa. Vai ter um momento aqui que ele teve que contar para poder ter ajuda das pessoas. Vai ter momento que você vai contar, contando com a ajuda das pessoas. Né? Como eu falei, nós vamos encontrar pessoas que vão nos desencorajar a fazer a obra de Deus. Dentro da nossa casa, dentro da igreja, até na nossa vida circular, no trabalho, na faculdade, na escola, vamos encontrar pessoas que vão ser contra. E aquele irmãozinho, não precisa falar com ele mais não, porque não tem mais jeito não. E aquilo ali não tem mais jeito, não. Então, Deus deu estratégia para Neemias. Deus hoje está dando estratégia para mim e para você. E por mais que vai vir aí, né, essas tribulações, como Neemias teve aqui com Sanbalate, com Tobias, Gesem, vai aparecer na nossa vida. Mas Neemias, ele não desistiu, ele orou. Nós vamos ouvir lá, que eu não vou ler, lá está lá em Neemias 4, de 4 a 5. Vamos orar, vamos trabalhar, vamos orar. Depois que orar, Deus vai falar. Vai na fulano, vai em fulano, vai em fulano. E pede oração, são as armas. Fique em oração, porque eu tenho que fazer isso e isso. Deus me mandou fazer isso, fique em oração. Você já vai, Deus já vai te mostrar as pessoas com quem você pode contar. Nem todos você pode contar. Entendam isso, nem todos. Porque tem orações que vão te ajudar e tem orações que vão ser contra você. São orações contrárias. Ah, não existe isso. Infelizmente existe. Existe aqueles que querem ver você ir ajudar e existe aqueles que não querem que você ajude. Não querem que você faça a obra de Deus. Não querem que a palavra de Deus chegue a outra pessoa. E não quer que você cresça. Então, o que acontece? São orações contrárias. Então, meus irmãos, existe. E vamos entender que vai ter conflitos internos entre, né, as próprias pessoas ali, vai ter como teve lá em Neemias. Muitos ali estavam já, né? O próprio povo, porque tinha dívida, estava com fome, então tinha essa existência. Neemias não desistiu. Então, não vamos desistir. Vai ter ameaça, então vamos lá, vamos até o fim. Deus quer que nós vá até o fim. Nós vamos até o fim. Então, na passagem de Neemias aqui, eu aprendi muito o quê? Que Neemias restaurou os muros, ele liderou uma reforma espiritual. Eu e você vamos liderar uma reforma espiritual na nossa família, na nossa igreja, no nosso serviço, né? Vamos trazer, né, esse povo que está fora de volta para casa. É isso que Deus quer. Mas para isso, eu tenho que estar firme. Eu tenho que ser uma carta aberta. Para quem está me vendo dentro como para fora. Eu não posso ser uma carta fechada. Para me concluir, como crentes,
ou como cristão, são cartas vivas, escritas pelo Espírito de Deus, para testemunhar sua glória ao mundo. Devemos ser abertos, legíveis, portadores de boas notícias. A vida de Neemias nos desafia a orar, jejuar, abraçar missões, enfrentar provações, celebrar vitórias com fé. Seja em nossa vida pessoal, familiar, ministerial, podemos aprender com a sua dedicação, coragem e dependência. Dependência em Deus. Que possamos, como Neemias, ser agente de transformação em nosso tempo, reconstruindo o que está em ruínas e glorificando a Deus. Então, meus irmãos, a palavra é: temos que ser carta aberta, temos que ser carta legível, temos que ser carta transparente. Como eu falei, o que você é dentro da igreja, você tem que ser fora. Eu sou essa pessoa, eu posso dizer isso com convicção. O que eu sou fora, eu sou dentro. O que eu era antes, eu continuo sendo. Muitos me olham hoje e falam: poxa, Valci, você não mudou, como tem muitos cristãos que eu conheço, que antes falava comigo, passou a ser crente, vira a cara para mim, vira as costas. Porque eu estou ali no bar, passa lá do outro lado e não fala comigo. Você não, você ainda entra, fala comigo, fala com todo mundo e vai embora. Se não se mistura, mas vai embora. Você não mudou. E eu tenho orgulho disso. Não estou me orgulhando, mas eles falam: eu tenho orgulho disso. Uma hora você é igual a você. E eu quero ser essa pessoa. Eu falei: rapaz, só abrir o coração para Deus. Deixa Deus transformar. Então, meus irmãos, vamos ser essa carta viva. Vamos ser essa carta que Deus quer que nós sejamos para o mundo. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém, glória a Deus. Palavra tremenda, né? Que a gente venha ser mesmo essas cartas abertas em todos os lugares. Amém? Em nome de Jesus. A Lídia pode estar trazendo a oração final para nós? Agradecendo pelo devocional, né? Apresentando aí a presença de Deus, cada família aqui representada. Amém. Vamos estar orando. Querido Deus, amado Pai que estás no céu, neste momento, Senhor, estamos na Tua santa e poderosa presença. Gratos a Ti, Senhor, por esses momentos que estivemos aqui, Senhor, reunidos como família, para adorar o Teu santo e precioso nome. Senhor, somos gratos a Ti pela Tua palavra que ouvimos nesta manhã, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa nos fortalecer nesse dia, que possamos ser guiados pela Tua mão, Senhor. Que tudo que nós tocarmos seja abençoado por Ti, Senhor. Abençoa cada um que esteve presente, Senhor, dando a Tua bênção, a Tua proteção nesse dia. É o que nós Te pedimos, Papai querido, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. O pastor Miguel pode estar trazendo a bênção apostólica para nós, por favor. Amém. Que a graça do Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre presente em nossas vidas, também na casa de cada irmão que se faz presente nesse devocional, em toda a equipe, desde o proprietário até o faxineiro da empresa presente de Deus. Que todos recebam a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a todos, que tenham um excelente dia. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Um bom dia para todos. Que Deus abençoe. Grande palavra, presbítero. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Deus que usa. Amém, glória a Deus. Quero agradecer cada um que esteve aqui, agradecer primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade, e avisar que às 15h a gente tem momento de oração também. Pastora Amália. Amém, quero agradecer a Dênia pelo seu primeiro dia aí, obrigada pela disponibilidade, tá? Que Deus abençoe sua vida, sua família, seu lar, sua casa, e que o Senhor sempre lhe guie
nesse trabalho. Que todos vocês, né, amanhã é a Lídia, e os irmãos que estiverem sempre presentes ajudem, mantenham sempre o áudio fechado, porque online é diferente de presencial, tá bom? Obrigada a todos, um bom dia e fiquem na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Até amanhã.